Hoje ainda é só você, Hoje, por enquanto. Por enquanto. Por Eu enquanto, creio, né? creio que logo em seguida estão todos aí comigo. Tu mas- sabe que tem uma promessa, Sueli, para toda pessoa que vem para o Evangelho. Tem uma promessa profética lá em Atos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, eu creio. Esta promessa ela é uma promessa profética, né, para aqueles que estão no Evangelho e que estão em Cristo. É uma promessa profética. Então, para você que está em casa, quando a primeira pessoa vem, quando você vem para o Evangelho, puxa, estou só eu no Evangelho, não tem ninguém na minha parentela, é questão de tempo, porque tem uma promessa para você. Você vem e Deus vai fazendo obra no restante ao longo do tempo, através da tua vida. E me diz uma coisa, Sueli, serva de Deus, esse tempo que você ficou longe do Evangelho, sem tomar a decisão, foram tempos difíceis. Foram, bem difíceis. E agora me fala, depois que teve esse tempo, que o que acabou aproximando você do Evangelho foi exatamente o que você sofria, como é que tem sido de lá para cá? Tudo fácil ou tudo com luta? E como é que tem sido? Fale um pouquinho para nós. Por incrível que pareça, pastor, ainda continua as lutas. Continua as lutas. Mas com uma diferença, né? Eu conseguia superá-las bem mais fácil. Ah, essa é a diferença. Sim, eu tinha muito mais força de encarar as coisas. Eu tenho mais força, assim. Quando a luta está vindo, eu tenho aquela estrutura, sabe? Antes eu não tinha. Aquilo já vinha e já me derrubava. Quer dizer, antes de você chegar no Evangelho, era uma pessoa fraca espiritualmente. Sim. Olha bem, antes de vir para o Evangelho, ela era fraca espiritualmente. Mas quando ela passou para o lado do Evangelho, quando ela creu em Cristo, o Evangelho vivo, quando ela passou a viver o Evangelho na vida dela, ela se tornou forte, porque ela possivelmente recebeu o Espírito Santo naqueles momentos, né? Quanto tempo depois da sua decisão, a senhora entende que recebeu esse Espírito, que é o Espírito Santo, o próprio Senhor na sua vida, esse elo que você tem com Ele hoje, a partir de quanto tempo depois e como é ter o Espírito Santo hoje presente na tua vida? A irmã acabou de falar que tem sido batalhas, uma atrás da outra, mas que você encara de forma diferente, né? Com certeza. Hoje você encara com firmeza, né? Sim. Olhando para a cruz, olhando determinada, né? Mas como é que é o Espírito Santo na vida de uma pessoa? Você pode mais ou menos passar isso para alguém que está nos assistindo? Posso sim, pastor. Antes, eu tive vários problemas com o meu primeiro casamento, que não deu certo. Depois eu vim para o segundo casamento. Esses tempos do antes te deprimia muito. Foi bem traumatizante, assim, para digamos, alguma né? menina que talvez está na tua idade, você estava com 19 anos na época, né? Sim. Para uma menina que esteja talvez na tua idade, passando talvez isso hoje, que está te assistindo, me assistindo, nos assistindo, o que você diria para ela? Para ela entregar os pontos ou para ela tomar a posição que você tomou, mesmo que com dificuldade, e ir para o Evangelho? Assim, eu digo por experiência minha, né, que eu achava que seria, que eu ia ter um final, assim, feliz, que eu ia sair de uma vida que eu levava na minha adolescência, morando com a minha mãe, que, eu casando, meu Deus, resolveria meus problemas. Misericórdia, piorou um monte. Foi onde eu passei a ver que a casa da minha mãe não tinha problema. Eu adquiri problema depois que eu casei. Tem muitas meninas novas, né, que querem sair de casa, mas elas não têm noção, né? Não tem noção. De que, na verdade, o que o mundo pinta, as propostas que muitas vezes vêm na vida, não é aquilo, né? Sim. Se precipitam, na verdade, né? Mas me fala uma coisa, o Espírito Santo na tua vida, a partir desse tempo, te tornou mais forte. Sim, com certeza. Como é que você se sente hoje com o Espírito Santo na sua vida? Hoje eu me sinto outra pessoa, porque por causa das minhas frustrações no meu primeiro casamento, no meu segundo casamento eu também tive vários problemas. Mas assim, eu era muito braba. E então, eu aceitava assim, se a pessoa vinha me ofender, eu repudiava, assim, sabe? Eu brigava também, sabe? Eu não aceitava. E eu queria colocar, assim, que eu estava no meu direito, mas as pessoas estavam me julgando que não, sabe? Então eu debatia com aquilo.
Aí depois que eu comecei, sabe, daí eu disse assim, não, mas agora então eu vou me agarrar com mais força, sabe, com Deus vou me agarrar, porque Deus vai mostrar que é injustiça contra mim, e então eu vou perdoar todos eles e vou descansar meu coração e vou deixar Deus fazer a obra. Isso tudo depois que a senhora recebeu o Espírito Santo. Sim. Mudou o seu comportamento. Mudou bastante. Veja bem que a irmã está me dizendo que mesmo estando numa igreja, antes de receber o Espírito Santo, a mãe ainda era brava, brava, né, irada com as circunstâncias. Sim. Mas quando recebeu o Espírito Santo, passou a ver a vida diferente. Sim, com certeza. Passou a entender também o esposo de forma diferente. E você começou a lutar daí pelo segundo relacionamento. Sim, comecei a lutar e o meu marido, por questão de bebida, ele não é um homem ruim, ele nunca foi. Mas ele bebia na época. Ele bebia e ele se transformava. E quando No seu entender, a pessoa que está no álcool, ela também tem um encosto do lado dela, sim, é isso? e ele dava para ver, assim, sabe, que... E eu não tinha apoio de ninguém, porque eu já não tinha minha mãe, os meus irmãos, eu tenho um irmão que mora aqui, mas assim, a gente é de se ver de vez em quando, a minha irmã mora na Alvorada também, então eu não tinha ninguém, e foi nesse tempo que meu marido começou a beber, e começou a fazer várias coisas, assim, sabe, ele passou 2 meses fora de casa, ele foi para casa da mãe dele, eles renegaram eles renegaram a minha filha, E a irmã teve que se agarrar com Deus. E eu tive que me agarrar com Deus, porque esses 2 meses que ele passou fora, meu Deus do céu, eles se revoltaram contra mim, eles não aceitaram a minha filha, eles não... Sabe, pastor, daí foi bem difícil. E a assim, amizade sabe? que a senhora teve nesse momento foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, eu estava sozinha, mas o Espírito Santo me fortaleceu. Eu fiquei com meus filhos, mas... E tanto é que foi revelado, até foi o pastor mesmo, o pastor não lembra disso, mas o pastor mesmo revelou para mim que ele voltaria para casa, ali na Assembleia, na igreja da Assembleia. Eu mesmo. Esse pastor Sim. mesmo. Eu já tinha falado com a irmã Gleci, com o irmão